noite, meu povo! Mais uma quarta-feira, mais uma viagem eletrizante, mais uma noite que o Senhor preparou para mim, para você, para a gente fazer essa viagem juntinhos, conectado com essa mulher, essa contadora de história, Cíntia Tanuri. Boa noite, você que está aqui com a gente nessa noite maravilhosa, é um privilégio. Mas sem demora, eu quero chamar essa mulher, porque hoje a sala é dela, deixa ela viajar do jeito que ela sabe. Minha irmã, amo você mais do que nunca. Você sabe que você faz parte das minhas orações e você está mais bonita. Você sabe disso também, né? Então vem para cá fazer essa viagem com a gente, minha irmã Cíntia Tanuri. Oi, boa noite! Eita, que alegria! Eu não canso de falar, é a acolhida mais gostosa do mundo. Obrigada, minha amiga Mônica Souto. É sempre tão bom quando a gente sente, né, esse lugar de aconchego na presença do Senhor. E Ele tem marcado encontro comigo e com você aqui. É quarta-feira, é na palavra, viagem eletrizante, e estamos em Gênesis 33. Já avançamos muito aí, hein? Caminhamos com várias pessoas que marcaram a história do povo de Deus, e estamos com Jacó e sua família, e tanta coisa que já aconteceu na vida desse homem, hein? Então, vamos recapitular um pouquinho, né, o que a gente viu na aula passada, mas antes eu quero chamar você para juntar o seu coração com o meu e apresentar diante do Senhor esse dia, esse tempo que Ele nos chama para junto dele na palavra, amém? Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, porque Tu és o Deus de amor. O Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que se importa comigo, que se importa com meu irmão. Tu és o Deus, Pai, que conhece todas as coisas nos detalhes, sabe tudo que nós passamos no dia de hoje para chegar até aqui. E nós te agradecemos porque temos no Senhor um lugar de descanso, Pai. Muito obrigada, porque o Senhor é poderoso para nos sustentar em todo tempo e nos conduzir na sabedoria que vem do alto. Fala conosco, Espírito Santo, através da Tua palavra hoje. Abre o nosso entendimento, nos conta essas histórias de Ti mesmo e nos faz-nos achegar mais ao coração do Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, amém. Então, lembrando de onde nós paramos. Jacó, né, estava lá, caminho, encontro com seu irmão, ele manda presentes na frente, ele está com medo, são 20 anos sem ver Esaú, seu irmão gêmeo, lembram-se disso? E quando ele se despede, entre aspas, porque ele não chegou a despedir de Esaú, ele sai fugido da casa dele para Padan-Aram, ele deixa o irmão com ódio mortal dele. Esaú, no capítulo 27, como nós vimos, né? Esaú disse, olha, ele é um homem morto, eu vou matar o meu irmão. Esaú queria sangue, ele queria vingança, ele se sente traído, ele se sente enganado, e de certa forma, a gente sabe que foi isso que aconteceu. Ele tinha vendido sim o direito de primogenitura. Consegui falar! Ele tinha vendido, trocado ali por um pratinho, uma sopa, né, que aparentemente parecia tão saborosa, nós já passamos por essa história, mas naquele momento ali, quando sela a bênção do pai Isaac sobre a vida de Jacó, foi Jacó se fazendo passar por Esaú. E Esaú, então, na última vez que a gente teve com Esaú, no capítulo 27, a gente deixou um homem furioso, zangado, com sangue nos olhos, como a gente diz hoje, querendo o pescoço do irmão. 20 anos se passaram. Ei, não foi 20 dias, hein? 20 anos se passaram. Mas a notícia que Jacó tem agora é que o irmão dele nem sequer recebeu seus presentes. O irmão dele está vindo ao encontro dele e está na companhia de 400 homens. Eu fico pensando cá com os meus botões. Quem está narrando essa história, né, Zita? Moisés, ele faz todo esse suspense. Moisés prepara o cenário ali, a gente fala assim, vai dar ruim, porque Esaú vindo, né, com esses 400 homens, ele quer guerra. Ele quer confusão. Então, Moisés, ele coloca, né, esse suspense aí. Ele começa a falar de uma forma que a gente percebe que ele está vindo mesmo, partindo
para a guerra. Mas o que a gente vai ver aqui no capítulo 33 é um ato tão surpreendente, é um desfecho tão surpreendente que só mesmo Deus poderia pensar assim. Só Deus podia dar um fechamento dessa história desses dois irmãos desta forma. Eu fico tão maravilhada com a graça de Deus, que é tão surpreendente nas nossas vidas. Sabe quando a gente está com muito medo de alguma coisa? Quem já passou por isso aqui? É a situação que Jacó está. Muito medo, hein, Laninha, Maí? Quem mais está aqui comigo? Não consigo ver todo mundo. Mas sabe aquele momento que a gente está apavorado, a gente pensa tudo de ruim? A gente pensa, vai dar tudo errado, não tem como sair dessa situação, eu estou num beco sem saída. Vocês já ouviram essa expressão? Aqui em Minas fala muito assim, ó, Zita, estou no mato sem cachorro. Querendo dizer assim, não tem como eu sair dessa situação. E, de repente, uma solução, uma luz, uma porta se abre, algo que você nunca imaginaria. Alguém que você não tinha na sua conta, como alguém que poderia te ajudar, chega e entra, te dá o auxílio, entra em providência na sua vida e algo acontece, muda tudo de uma vez o cenário. E é isso que nós vamos ver acontecer aqui. Então, do verso 1 em diante, vai dizer, né? Que Jacó, então, vê Esaú se aproximando com 400 homens. E Jacó ele acaba de sair daquela situação, daquele momento maravilhoso, sobrenatural. Ele passou por Peniel. Peniel é se encontrar face a face com Deus, hein, Mônica? Não é pouca coisa, não. Aquele homem passa a noite inteira ali resistindo. A gente comentou aqui na última aula, né? Que foi mais uma teofania, mais uma manifestação do próprio Deus em carne. Deus vem como um homem e depois se revela que é o próprio Deus para Jacó. E diz a palavra que o próprio Deus, então, ele mesmo vai declarar sobre Jacó. Imagina só que coisa linda, dizendo, olha, você lutou como um príncipe. Uau! Pensa, você ouvir de Deus um elogio assim. Você tem postura de princesa, Mônica Souto. É minha filha, olha o porte de princesa. É isso que Deus está dizendo, e Deus muda a história de Jacó ali. Deus cura o interior daquele homem. Quando Deus vasculha dentro de Jacó, buscando a identidade dele, me diz quem você é. Parece uma pergunta tão simples. Mas Deus está dizendo, me diga, fala o seu nome. Eu quero saber agora da sua boca isso. E quando Jacó diz o nome dele, que é um nome pesado, imagina uma mãe dando para um filho um nome desse, enganador, suplantador, imagina você carregar esse nome por toda a vida. Todo mundo que você fosse apresentar, como é que você chama? Enganador. Alguém ia querer fazer amizade com você? Fala sério. Já ia ficar com o pé atrás, né, Zita? E é assim que Jacó, essa marca ele carregava no próprio nome. E ali naquela hora, a primeira coisa que o Senhor faz é tão lindo. Ele muda o nome de Jacó. Ele fala, não te chamarão mais Jacó, tu és Israel. E a gente falou sobre isso, né? O povo, uma nação conhecida com esse nome por causa daquele encontro. Houve um Peniel na vida de Jacó, que deixou ele com uma marca no corpo, ele sai dali mancando. Ai, que marca maravilhosa! Foi tocado pelo próprio Deus. E agora, quando ele caminha adiante, ele já não é mais Jacó. Não é Jacó que vai se encontrar com Esaú. É Israel. É o homem marcado por Deus, é o homem tocado por Deus que vai ao encontro do seu irmão. Então, diz que quando ele vê que o irmão está se aproximando, verso 2 aí, ele começa a montar uma estratégia. Ele coloca, então, a família dele, distribui a família dele de uma forma muito diferente. Em vez de dar honra às suas esposas principais, né? Raquel e Lia, de ir à frente, ele faz um ato de proteção a elas. Então, ele coloca as servas na frente, os filhos das suas servas na frente. Depois, ele coloca Lia ou Leia, né? A mesma coisa, muda a tradução, com os filhos dela. E, por último, a amada Raquel com seu filho José. Vocês sabem quem é José? José é aquele que a gente vai contar a história dele daqui a pouquinho. José do Egito, sonhador, um homem que muda a história do Egito.
O Egito passa a conhecer o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, por causa desse menino que está indo lá na fila, por último, com a mãe dele. Por quê? Jacó diz assim, meu irmão está vindo matar. Então, eu vou colocar eles por último, porque talvez possa ser que eles se salvem. Então, ele distribui a família dele dessa forma. Mas lembram-se que quando ele se despede de Deus ali, depois da luta, o Senhor, ele diz, eu não vou te deixar enquanto o Senhor não me abençoar. E ele diz, tu está abençoado. E a bênção que ele buscava era isso, era o livramento de Esaú. Então, quando ele chega aqui, só que ele, na cabeça dele, ele não imaginava isso. É assim comigo e com você, não é não? Às vezes a gente ora, hein, Mônica? Pede muito uma bênção, alguma coisa, mas a gente não imagina como vai se dar a situação. E às vezes a gente é tão pego de surpresa que quando chega você fala, aconteceu? Foi assim, Deus respondeu, hein, Amaí? Tá aqui a bênção, olha a resposta. Eu pensei que ela ia vir dessa forma, foi assim. Quando o povo, quando Jesus nasce, a nação de Israel estava subjugada por Roma. Lembram-se? Jesus nasce no Império Romano. Essa nação já tinha passado por tantas escravidões até chegar ali no domínio de Roma. E eles estavam desesperados, queremos o rei que vem nos libertar. E eles esperavam muito Cristo. Eles contavam os minutos, as horas, os dias para ver Jesus. Só que Jesus nasce numa manjedoura. Ele nasce, isso mesmo, Márcia, glória a Deus. Ele nasce em vida como um menininho pobre. Ele não tinha nem na onde, Maria não tinha nem hospedaria para ganhar Jesus. Ele nasce entre os animais. Tinha fêmur ali, onde Jesus é colocado naquele bercinho. Era um coxo, né, Zita? Onde colocava a ração para os animais, a água que Maria limpa, certamente com José, improvisa. Ela tem um parto no susto, hein, Vita? Ela foi ali para eles, estavam sendo alistados, né? Em Belém, uma cidade sem importância nenhuma. É por isso que alguém diz, vai vir alguém de Belém da Galileia, alguém importante, era um lugar sem expressão. Ele nasce assim. E quando os próprios discípulos questionam, porque eles esperavam um rei, eles esperavam alguém que nascesse no palácio, Mônica, com autoridade, com poder, para tomar Roma, para devolver a liberdade ao povo de Israel, e Jesus vai libertar o homem cativo de si mesmo, cativo do seu pecado, da sua maldade. Ele vem para uma libertação além do imaginado do homem. O homem não podia supor que Deus pisaria essa terra, que ele ia se encarnar, que ele ia marchar aqui, que ele ia olhar nos olhos das pessoas, que ele ia abraçar, ele ia cheirar, ele ia comer junto, ele ia sentar à mesa e comer com eles. Ele ia peregrinar pelas as ruelas daquela cidade, pelas aldeias, ele ia tocar leprosos. Oh, aleluias! Ele ia chegar junto de uma prostituta. Ele ia comer com um publicano. Onde eles iam imaginar que o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, faria isso? Então, eles foram surpreendidos. A graça de Deus é assim. Ela nos surpreende. Jacó pediu, eu quero ser abençoado. Eu não abro mão da tua bênção. Mas ele não sabia como ia se dar. Então, ele se prepara naturalmente. Vou resguardar minha família. Porque ele vem com 400 homens. É guerra, na certa. E aí, então, aqui vai dizer, no verso 4, a graça surpreendente. Mas Esaú, aí vai dizer no verso 3, vamos ler o verso 3 primeiro, né? Ele mesmo, então, passa à frente ao se aproximar do seu irmão, curva-se ao chão 7 vezes. Por que isso? Era um costume, na época, de humilhação. Esse curvar-se era, ele se ajoelhava, Zita, e colocava a testa no chão. Ele está dizendo, eu estou rendido, eu me humilho. E ele fez isso durante 7 vezes. Certamente para mostrar ao irmão, estou desarmado. Sabe, nos dias de hoje, quando alguém está rendido, que levanta os braços? Naquele tempo, ele estava dessa forma, ele se curvava dizendo, olha, eu estou rendido.
E ele faz isso 7 vezes. E no verso 4, então a graça surpreende Jacó. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó. Aquele homem que queria matar seu irmão, ele corre ao encontro de Jacó. Ele abraça Jacó. Ele puxa ele pelo pescoço, mas não é para esganar, não, hein? Ele puxa para chegar mais perto dele, para beijá-lo. Ele beija o seu irmão e eles começam a chorar. Uau! Quem imaginaria esse encontro? Ele teve medo por anos em vida. Ele passou 20 anos com medo desse encontro, 20 anos com medo do acerto de contas. Às vezes a gente passa tanto tempo com medo dos fantasmas do passado, a gente se tortura, a gente chora, a gente se angustia. Eita, Deus fala aqui com Cíntia, acho que fala com você aí também, hein? A gente perde noite de sono, hein, Amaí? Meu dia clareando na janela. E, de repente, o Senhor nos surpreende dessa forma. Quando o Senhor disse que ele estava abençoado, abençoado ele estava. E aquele encontro já tinha sido selado na eternidade por Deus. A gente não sabe em que momento Deus quebrantou o coração de Esaú. Não conta o texto. Ai, como eu queria esse detalhe, Mônica. Não conta. Mas eu fico pensando com os meus botões. Eu perguntei isso para o Espírito Santo hoje de novo. Senhor, peraí, não tem lógica. Se ele estava vindo com 400 homens, né, ele aspirava ameaça sobre o seu irmão. Mas o Espírito Santo, ele sempre nos faz entender que quando Deus age, não importa o tempo, a hora, quantos anos aquele irmão passou tramando a morte de Jacó. Se o Senhor te toca, se o Senhor te quebranta, tudo é transformado. O Senhor me fez lembrar de Paulo, na hora que eu estava questionando a ele. Paulo também, com um zelo religioso, mandava prender homens e mulheres, encarcerava, matava. Bastou um encontro. Ele cai por terra, ele fica cego e ele volta a enxergar e ele não é mais o mesmo homem. Um só minuto e a vida de um homem inteiro é transformada e através da vida dele muitas outras vidas, porque ele é o missionário que mais foi usado, né, no tempo dele, geograficamente, territorialmente, ganhando almas, pessoas, libertando cativos do diabo. Então, a gente vê que não importa quanto tempo aquele homem passou dessa forma. Certo é que depois do Peniel de Jacó, Deus encontrou Esaú de alguma forma. Nós só vamos saber lá, hein? Como é que foi Esaú? Como é que isso aconteceu? Porque Esaú corre, abraça, beija e eles choram juntos. Eu fico pensando cá com meus botões que Jacó não conseguia acreditar naquele momento, Mônica. Eu acho que ele deve ter ficado tão atordoado porque ele esperava uma guerra. Ele estava o temor dele por aquele momento era muito grande. Eu imagino que o choro de Esaú tenha sido aquele choro do perdão, do reencontro. E o choro de Jacó de alívio. Ai, ele não vai me matar. Eu e minha família vamos ficar vivos. Deus me abençoou mesmo, estou livre da morte, hein? Ele não está com um punhal nas mãos, ele tem um abraço. Glória a Deus. Sabe, eu queria que você marcasse aí, ou abrisse comigo em Lucas 15, do 11 ao 32. Vai contar a história, eu não vou ler todo, né? Mas marca aí na sua Bíblia. É uma parábola, Jesus está falando sobre o filho pródigo. E na semana, quando eu estava lendo mais uma vez esse texto, o Senhor me fez um paralelo no meu coração com a história do filho pródigo. Quando Jesus conta uma parábola, então ele usa personagem, ele está contando uma história, hein, Mônica? E ele diz que aquele filho, né, quis a herança antes da época, pediu para o pai, eu quero minha parte, me dê cá, quero viver minha vida, quero sair debaixo da sua casa, eu quero cuidar do meu nariz agora, eu mando em mim. E ele sai, pega ali, isso era uma afronta. Jesus contando uma parábola dessa, gente, é algo chocante para o judeu. Porque uma herança repartida em vida
Era algo inaceitável, uma desonra total. Aquele filho deveria ser excomungado para sempre ou até morto, porque é uma desonra muito grande um filho pedir herança com o pai vivo. E foi isso que ele fez. E Jesus conta essa história escandalosa para dizer como é escandaloso o amor de Deus Pai, como é surpreendente. Quando aquele filho lembra da história, quem conhece, leia de novo. Quando o filho, então, né, perdeu tudo, está passando fome, deseja até comer ali do que os porcos comiam, ele se lembra da casa do pai, ele se lembra. E ele diz: eu vou me levantar e vou até o meu pai. E eu vou dizer: eu não sou digno, pai. Eu não sou digno mais de ser chamado seu filho. Eu não sou digno de ser tratado como um filho, mas me trata pelo menos como um empregado do Senhor, porque ele se lembra como os empregados do pai tinham muito mais do que ele ali, passando fome naquele momento. E quando ele chega, é surpreendente. É a mesma cena que, né, o paralelo que o Senhor fez me fazer lembrar dessa parábola foi isso. Jacó não esperava Esaú correr para o abraço. Assim como aquele filho pródigo não esperava o pai no meio da estrada, esperando e correndo para abraçá-lo. Não deu tempo nem dele pedir perdão direito, dele falar tudo que ele tinha ensaiado, hein, Mônica? Ele tinha aquele discurso ensaiado na ponta da língua. Olha, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra o céu, eu não sou digno, mas me faz um empregado. Papapá. Não deu tempo. O amor o encontrou, a graça o encontrou no caminho, envolveu, abraçou, perdoou e disse: não, olha, traz roupa limpa, traz anel de honra, traz sandália, veste ele de filho, ele é filho, filho sempre será filho, não existe ex-filho. É que o pai estava dizendo a ele: seu lugar sempre será de filho, tá sujo, tá maltrapilho. Eu tenho roupas limpas para você. Está descalço, desonrado. Traz o anel, traz a marca, traz o selo da família, o selo real. O anel simbolizava isso, traz sandálias. E a graça sempre surpreende. Quando eu estava lendo esse texto, o Senhor falou, foi a mesma coisa. Quando Deus verte do amor dele, o amor dele é surpreendente. Esaú em si mesmo talvez não fosse capaz de fazer isso, mas certamente ele foi impulsionado pelo Espírito de Deus, pelo próprio Deus. Por isso ele corre ao encontro de Jacó. Ali, quando Jacó se demonstra quebrantado, com uma atitude corporal, né? Se ajoelhando, se prostrando, com a cabeça na terra, ali encostando a testa no chão, demonstrando corporealmente que ele estava se humilhando, dentro do coração de Esaú, Deus já tinha quebrado o orgulho. Deus já tinha amansado aquele homem. Deus já tinha feito ele se dobrar internamente. Por isso ele corre, ele abraça, ele aceita o seu irmão. Aqui no verso 5, então Esaú levanta o rosto e vê as mulheres e as crianças e pergunta: quem são esses? Me conta da sua vida, meu irmão. Eu quero saber. Jacó tinha saído de lá, né? Solteiro como Esaú. Não, Esaú já era casado, desculpa. Jacó solteiro, sai sozinho e ele diz: agora quem são esses? E Jacó responde: são os meus filhos que Deus concedeu ao teu servo. Jacó vai ficar o tempo inteiro aqui usando esse termo de honra para com ele. Ele vai chamar o irmão de Senhor e vai se colocar como um servo dele em todo o tempo. Ele está dizendo: eu reconheço, eu agora também sou um homem quebrantado e humilhado de Deus. Eu sei agora como é honrar alguém. Esse treinamento que Jacó passou foi muito profundo na alma e no espírito. Tem algumas coisas que o texto em si, quando a gente lê, sem se aprofundar, a gente não percebe. Mas a postura de um homem só muda externamente quando internamente já ocorreu uma mudança significativa, consistente. Se não for assim,
Qualquer outra mudança é só fachada. Dura pouco, é fogo de palha, como a gente diz por aqui. Mas quando há realmente um tratar no caráter, na maneira de pensar, de olhar, a visão das coisas, quando há essa mudança, é como em Romanos 8 a gente vai ler, quando o Senhor diz, olha, não se amodem a esse mundo, né? Mas tenham a mente de vocês transformadas, renovadas pela palavra. Quando essa palavra entra, ela renova a nossa mente, ela nos faz ver tudo de uma forma diferente. E Jacó aqui se mostra esse homem diferente. Então, ele vai se aproximando, né? Aqui no verso 6. Então, as servas e seus filhos se aproximam, se curvam, todos eles estão nessa postura, né? De humilhação, de quebrantamento. Depois, Lia e os filhos vieram e se curvaram. Então, ele vai apresentando toda a família, até chegar em José e em Raquel, que também se curvam. Esaú, então, pergunta, o que você pretende com todos esses rebanhos que eu encontrei pelo caminho? Lembra que Jacó foi enviando mensageiro e presente? Presente, presente, presente. E Jacó vai dizer, eu quero, se você se agrada de mim, aceita os meus presentes. Porque ver a sua face é como contemplar a face de Deus. Ai, que declaração linda! Jacó está dizendo, é uma alegria como quando eu vi Deus, foi ver você assim, ver você sem ódio, ver você com amor, ver você quebrantado, meu irmão. Mas ele vai insistindo e Esaú diz, não, olha, eu também estou bem, eu também tenho posse, eu não preciso dos seus presentes. Mas Jacó insiste, não, se eu achei graça, aceita os meus presentes. E até ele insiste tanto, tanto, que aqui no verso 11 a gente vai ver que ele então vai acabar aceitando. Esaú acaba aceitando os presentes de tanto que Jacó insistiu. Então Esaú vai dizer, agora vai à minha frente, eu vou te acompanhar. Mas Jacó vai dizer com ele, olha, não dá para te acompanhar. Eu estou com crianças, eles são frágeis, né? Eu estou com muitas ovelhas, vacas, elas estão amamentando, elas deram cria. Se eu forçar mais a caminhada delas, de um dia eles não vão aguentar. Então ele fala, ó, vai na frente, eu vou andando no meu passo com a minha família. Ele está livre agora. Jacó agora é um homem livre de toda pendência. Peniel deu para ele alvará de soltura de todas as correntes de medo, de pavor que ele passou. Esse encontro com Deus muda a vida dele. Israel agora vai andar por conta própria. Ele agora é um homem que ele vai ser guiado de outra forma. Ele está agora debaixo só do governo de Deus. O medo não governa mais esse homem. E aí, então, ele vai andando, né? E ele vai dizer ao Esaú, ó, permita, então, Esaú vai falar, deixa eu deixar alguns homens aqui com você. Jacó fala, para quê, meu senhor? Já recebi o suficiente. Ele diz, eu não preciso de nada. Eu não preciso de favor nenhum, eu já recebi o seu perdão, eu recebi o seu abraço, o seu beijo, eu recebi a bênção que eu tanto pedi para Deus. Alguns de nós que estamos aqui, você que vai assistir depois esse vídeo, possivelmente, você vai se lembrar de algum momento da sua vida, quando você tinha tanta expectativa de receber uma bênção de Deus, que quando você recebe, a sensação é, eu estou pleno, eu não quero mais nada, obrigada, Senhor. Eu me senti assim, quando eu clamei muito ao Senhor, para salvar a vida de um filho meu que estava entre a vida e a morte. A sensação que eu tinha depois é, eu estou plena, Senhor. Obrigada por todos os meus dias. O Senhor tem me saciado de alegria porque me devolveu esse filho vivo. E a bênção do Senhor é assim. Ai, ela transborda, ela superabunda em nós. E Jacó está dizendo isso, eu tenho o suficiente, meu irmão, não preciso de mais nada. Tudo que eu pedi, que eu queria era paz. Paz com você, eu queria o seu perdão, né? Em outras palavras, é isso que ele está dizendo, eu recebi. Eu recebi tudo que eu pedi.
E aqui, então, Esaú vai voltar, né, para a terra dele. E no verso 17 a gente vê que Jacó vai para Sucote, era uma região ali próxima, e lá ele vai construir uma casa para si, abrigo para o seu gado, e foi por isso que o lugar recebeu aquele nome de abrigo, de acolhimento. Tendo voltado de Padarã, Jacó chegou salvo à cidade de Siquém. A palavra está confirmando, Deus falou que ia guardar você. Lembram-se? Deus falou com ele em Betel, eu vou com você na sua jornada. Você está indo só com esse cajado, nem mochila ele não tinha, mas não precisa de mochila, não precisa de mais nada, porque o Deus Todo-Poderoso era o companheiro dele de jornada. O Senhor falou, eu vou com você, eu vou te abençoar, eu estarei com você. E agora a palavra está completando o que o Senhor falou com ele, volta para sua terra e eu serei com você. Está dizendo, ele chegou em segurança. Ou seja, Deus falou, Deus cumpriu. Deus disse e assim foi feito. Jacó chega em Siquém salvo. Em Canaã, ele acampou próximo ali da cidade. No verso 19 diz, por 100 peças de prata, ele ainda compra dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde ele tinha acampado. Ele agora vai ter um lugar para ele e a família dele ficarem ali acampados, morar, habitar por um tempo. Ali, esse verso é poderoso, verso 20. Assim que termina tudo em vida, o que que ele vai fazer? Ele edifica um altar. E ele chama El Elohim Israel. Uau! Esse altar agora é a primeira vez que Jacó vai chamar Deus de Jeová. E ele vai dizer, o Deus de Israel é o meu Deus. Antes ele dizia, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão. Agora é o Deus de Israel. E ele agora se assume como Israel. E isso é muito importante, porque em todo o restante da Bíblia, sempre que o Senhor foi invocado agora em Zita, em Salmos, Davi vai falar, é o Deus de Israel. Em Deuteronômio, nós vamos ver Moisés dizendo, é o Deus de Israel. Em Daniel, Mônica, você vai ler a declaração, é o Deus de Israel. E agora ele será conhecido assim. E depois Paulo, em uma de suas cartas, vai dizer para mim e para você, é o Deus do Israel celestial, que cobre toda a terra. É o meu Deus, é o seu Deus, porque nós somos esse Israel. Eu quero saber quanto tempo nós ainda temos aqui. Alguém me informa aí. Eu não vi se a Lila está aqui. A Lila está aqui hoje? Não vi se a Lila está aí. 6 minutos. Eita, glória. Então, quando ele agora, ele levanta esse altar, ele está dizendo assim, oi, Lila, ele está dizendo assim, lembram-se quando nós vimos Abraão fazendo isso? Ele está dizendo, eu sei honrar a Deus. Eu sei reconhecer a graça, o favor, a bondade, a misericórdia de Deus. O altar é o lugar de entrega. Altar é lugar de sacrifício, é de renúncia, de oferta. Ele está dizendo, eu ergo esse altar de adoração, renunciando todo o meu eu, dizendo, eu reconheço, tu és o meu Deus, o Deus de Israel. E todas as vezes que Abraão fazia isso, ele fazia dessa forma, dizendo, o que importa para mim não é o gado em Deus. Obrigada pelo gado, obrigada pelas ovelhas, obrigada pelas tendas, obrigada pelo alimento, mas mais do que isso, ou tudo isso não se compara a pertencer ao Deus Todo-Poderoso, a ter o Deus Todo-Poderoso na minha vida, marcando a minha história, permeando toda a minha história. O altar é erguido como um sinal de rendição e adoração absoluta. Naquele lugar, antes que ele fizesse qualquer outra coisa, importante sim, ele vai erguer o altar. Ele edifica esse altar como uma declaração de adoração, de reconhecimento diante da grandeza, da bondade, do favor do Senhor. E fica para mim e para você hoje, pensa comigo, como nós temos reconhecido
a bondade e a misericórdia do Senhor. Temos erguido o altar para o Senhor dentro de nós de adoração, lugar de honra, lugar de primeiro. Sabe, muitas vezes a gente se preocupa com tantas coisas e a gente se esquece. Eu sei que esse lugar de honra e de adoração que Deus quer hoje, como Jesus mesmo vai dizer, não é um altar mais externo. Porque Ele se fez habitação em nós, o meu coração e o seu coração é o altar do Senhor hoje. Então, que a gente possa apresentar o nosso coração rendido em adoração ao Senhor. Não importa os tropeços, os medos, as falhas. Jacó era homem, era gente, pisou na bola muitas vezes, teve medo, errou. Até depois que ele passa por Peniel, a gente vê que ele ainda está com medo da morte. Mas o Senhor o recebe em amor, o Senhor o fortalece, o Senhor está treinando esse homem, está ensinando. E Ele faz assim comigo e com você. E tudo que Ele espera é esse lugar de honra. Jacó está dando esse lugar de honra para Deus da maneira que era feito ali naquele tempo. Hoje nós não vamos sair, hein, Mônica? Erguendo um altar natural, na rua, no sítio. Mas a gente é o próprio altar do Senhor. É onde Ele quer habitar, é onde Ele quer ter a primazia na minha vida e na sua vida. Então, que a gente possa, em todo o tempo, confiar, depender do Senhor e reconhecê-lo em honra e adoração aqui dentro, onde é casa e morada do nosso Deus. Às vezes, nas coisas mais simples, nas coisas mínimas, é onde Deus mais se agrada de ser honrado por mim e por você. Às vezes a gente pensa mil e uma coisa. Deus quer só que antes do batedor do dia, você diga assim, eu quero passar tempo com você. É dizer assim, antes de eu sair contando os meus sonhos para todo mundo, eu quero primeiro contar para você, eu quero pedir ao Senhor, me ensina a sonhar os teus sonhos. É antes de reconhecer a ajuda, o auxílio de qualquer outra pessoa, dizer, é isso mesmo, Marlene, Deus ama detalhes, Ele é um Deus detalhista. Eu amo como Ele se manifesta nos detalhes. E dizer assim, isso me agrada, filha, me agrada. Eu gosto quando você faz isso. Ah, é muito bom. Deus, Ele vai nos ensinando, até isso vem dele, como agradá-lo na nossa vida. Porque cada um é um. Cada um tem um jeito. Deus deu só um minuto, Lila. Deus deu para a Zita um dom que não deu para mim. E quando esse dom está manifesto em Zita, o coração do pai derrete, se alegra. Às vezes, uma coisa tão simples que a gente faz. Porque o nosso Deus, ele não é como homem, ele não vê a aparência, ele vê o coração. Amém? Vamos continuar essa viagem que é eletrizante, porque é a história de Deus e do seu povo, é a minha história e a sua, hein? Porque nós somos o povo de Deus. E a gente vai continuar na próxima quarta, se o Senhor assim nos permitir, capítulo 34, que vem aí, hein? O que está vindo aí agora? Eu te espero na próxima quarta. Muito bom viajar com você. Amo viajar com você. Muito obrigada pela companhia. Deus abençoe.